Caros amigos, queridos familiares aqui presentes, senhoras e senhores jornalistas, camaradas, uma primeira palavra, sentido de agradecimento para cada um de vós, pela vossa presença e pelo vosso entusiasmo com a nossa candidatura. E para todos os de norte a sul estão com ela e estão já a ser os seus porta-vozes. As mensagens e os testemunhos de apoio que temos vindo a receber desde o dia em que a nossa candidatura foi anunciada demonstram que esta candidatura tem pés para andar. Mas mais do que isso, tem cabeça, tronco e membros e está de corpo inteiro, cabeça levantada e de coração ao alto nesta importante batalha pela democracia que é a eleição presidencial 2026. Não é por acaso que o primeiro ato público desta candidatura ocorre nesta bonita sala da Voz do Operário. Nesta coletividade centenária, de que sou sócio há mais de 30 anos, construída pelo movimento operário no século XIX, mantida em atividade apesar das perseguições policiais nos 48 anos da ditadura fascista, realidade viva e vibrante do movimento associativo da cidade de Lisboa neste século XXI e que mantém orgulhosamente neste salão a nobre consigna Trabalhadores Univos, que está ao fundo desta sala. A Voz do Operário é a nossa voz e esta candidatura será a voz dos anseios de todos os trabalhadores, a voz de todos os que criam a riqueza e não usufruem dela, a voz de todos os que nunca desistem de lutar pela sociedade livre, justa e solidária a que alude o artigo 1º da Constituição da República. Caros amigos, Portugal é hoje um país marcado por profundas desigualdades e injustiças. Um país onde se avoluma o contraste entre uma larga maioria sujeita a baixos salários e pensões e um núcleo restrito de indivíduos que acumula cada vez mais riqueza. Um país cada vez mais dependente e com déficits estruturais que se consolidam apesar das muitas promessas. Um país que, apesar das possibilidades abertas pela Revolução de Abril, tem sido sujeito a políticas que conduzem ao empobrecimento e à exploração, à degradação dos serviços públicos, ao desprezo das suas capacidades produtivas e uma crescente dependência externa quando se exigia a afirmação plena da sua soberania e do projeto de desenvolvimento inscrito na Constituição. O estado de degradação por que passa a democracia portuguesa é também motivo de enorme preocupação. A direita controla hoje todos os órgãos de soberania. Dispõe de uma ampla maioria na Assembleia da República, que dá suporte a um governo apostado em levar por diante uma agenda reacionária, de afronta à Constituição, de ataque aos direitos dos trabalhadores, de privatização dos serviços públicos e do que resta do setor empresarial público, de degradação do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública, de privatização e assalto aos recursos da segurança social, de desprezo pela cultura e pelo associativismo. Dispõe de uma maioria na Assembleia da República apostada em rever a Constituição. Dispõe de possibilidades sem precedentes para determinar a composição de outros órgãos do Estado. Apoia-se no crescimento de uma extrema-direita fascisante, racista e xenófoba, intensamente promovida pelo poder económico e por amplos meios mediáticos e cuja ação se baseia na demagogia, na mentira, na promoção do ódio contra os imigrantes, os pobres e os trabalhadores e no descrédito das instituições democráticas para levar por diante uma agenda de retrocesso social. Não se trata, como alguns dizem, de uma cedência do governo PSD-CDS
à agenda da extrema-direita. Trata-se, sim, de usar o crescimento da extrema-direita como pretexto e base de apoio para levar por diante uma agenda reacionária que é a sua e que os portugueses já conhecem desde os tempos da Troika. Que os portugueses conhecem desde os tempos da Troika, quando os atuais partidos da extrema-direita ainda faziam a sua gestação na barriga da mãe, que era a coligação PSD-CDS, e está hoje de novo a governar o país. E temos ainda um Presidente da República que não só está comprometido com este estado de coisas, como no exercício das suas funções teve muitas vezes um papel ativo, até determinante, para que a democracia portuguesa chegasse ao estado a que chegou. Caros amigos, neste quadro político e institucional, as eleições para Presidente da República assumem particular importância, seja quanto ao posicionamento do futuro Presidente em face da Constituição e dos valores de Abril que ela consagra, seja quanto ao posicionamento que assumirá em face da agenda de retrocesso social e democrático que está a ser promovida. Os centros de decisão do capital começaram cedo a preparar as próximas eleições para Presidente da República, com a valorização e projeção de imagens ou conceitos como autoridade ou poder forte, visando dar lastro a ambições de candidaturas em que se aglutinam dinâmicas de pendor antidemocrático. Outras candidaturas que se perfilam, apresentadas como estando em disputa, com apelos ao consenso e à moderação, feitos por quem quer que tudo fique na mesma, e convergem no essencial com os interesses do grande poder económico, não dão garantias de um exercício das funções presidenciais de acordo com o que a Constituição exige, nem correspondem à necessidade de um firme posicionamento em defesa da democracia e no combate às forças e projetos reacionários. Perante as candidaturas já anunciadas, muitos democratas lamentavam, e com razão, a falta de uma candidatura que se identificasse sem reservas com os valores de Abril, consagrados na Constituição, uma candidatura capaz de unir os democratas, que não se conformam com o facto da direita controlar todos os órgãos de soberania, uma candidatura capaz de unir os portugueses na luta por uma alternativa ao estado a que chegamos, uma candidatura que resgatasse a esperança e abrisse horizontes de futuro. Essa candidatura faltava, mas já não falta. Aqui estamos, aqui está essa candidatura. Aqui estamos. Aqui estamos e aqui estou para dizer que a defesa da democracia e da Constituição não admite desânimos nem desistências. Contra a propaganda que tenta falaciosamente dar a entender que a próxima eleição presidencial está decidida à partida, como se o resultado estivesse pré-determinado, aqui estamos para afirmar com total clareza que a eleição não está decidida e que é o povo português que a vai decidir. Aqui estamos para dizer que nunca desistimos de uma luta antes de a travar e que nunca faltámos nem faltaremos à chamada. Uma candidatura alternativa, capaz de mobilizar os democratas em defesa da democracia e da Constituição, não surge por magia. Não aparece subitamente numa manhã de voeiro, não resulta de nenhuma discreta reserva da República. Não começámos a intervir nas últimas semanas ou meses a pensar nas eleições presidenciais. Estivemos cá sempre, no combate por um país mais justo, pela igualdade e pela justiça social. Esta candidatura só existe
porque tem na sua base um património de luta, de resistência e de intervenção determinada e consequente. A alternativa é construída por quem luta por ela todos os dias, por quem não fica à espera, por quem sabe de experiência feita que quem só espera nunca alcança. A nossa candidatura não resulta de uma soma de apoios de personalidades notáveis. A nossa candidatura nasce de quem luta todos os dias com os trabalhadores, com os reformados e pensionistas, com os utentes dos serviços públicos, com a luta das mulheres pela igualdade e emancipação, com os jovens que lutam por um futuro que lhes é negado, mas que insistem em conquistar pela luta. O que se impõe no atual contexto é a eleição de um Presidente da República que assuma e defenda critérios e valores democráticos, seja respeitador dos direitos, liberdades e garantias, se identifique com os interesses dos trabalhadores e do povo e se comprometa com o dever de cumprir e fazer cumprir a Constituição. Caros amigos, uma candidatura a Presidente da República é, por definição, unipessoal. Trata-se de uma candidatura a um órgão unipessoal. Mas esta não é a candidatura de um homem só. Esta candidatura corporiza um desígnio coletivo, uma ideia para o país, um caminho para o futuro. Um caminho que exige a afirmação da alternativa que se impõe face à situação insustentável a que chegamos, que exige coragem para a ruptura e para abrir um rumo novo para o país, assente nos valores de Abril e no cumprimento da Constituição. Nós conhecemos os poderes do Presidente da República, constam da Constituição, e consideramos que esses poderes não devem, em caso algum, ser ultrapassados por tentações de poder pessoal. Sabemos que o Presidente da República não tem funções governativas e que o programa de uma candidatura à Presidência da República não é um programa do Governo. Mas também sabemos que o Presidente da República, pela função constitucional que assume de cumprir e fazer cumprir a Constituição e pelos poderes concretos que dispõe, não se pode limitar a pairar sobre os problemas, alheio às dificuldades concretas das pessoas e às ameaças que se colocam sobre Portugal e o mundo. Uma candidatura a Presidente da República não pode resumir-se a produzir declarações generalistas e inócuas, sobretudo na situação que o país atravessa, porque isso significa que quer deixar tudo na mesma. Esta candidatura não se esconde e toma posição clara sobre os principais problemas da sociedade portuguesa. O Presidente da República não pode aceitar o desequilíbrio que existe entre o capital e o trabalho, a disparidade entre os lucros obscenos do grande capital e os baixos salários da esmagadora maioria dos trabalhadores, a negação de direitos fundamentais dos trabalhadores, a precariedade, o aumento da exploração traduzido em horários e ritmos de trabalho que não permitem conciliar a vida profissional com a vida familiar e que são a marca de décadas de políticas de direita que não respeitam os princípios inscritos na Constituição Laboral. O Presidente da República não pode ignorar esta realidade. O Presidente da República não pode aceitar que no país a que preside se empobreça a trabalhar e que em cada ano que passa aumentem as desigualdades os ricos sejam cada vez mais ricos e os pobres sejam cada vez mais e cada vez mais pobres. O Presidente da República não pode admitir que uma das maiores conquistas de Abril, que é o Serviço Nacional de Saúde, seja destruído para beneficiar os negócios privados da doença. E não pode admitir que haja crianças a nascer em ambulâncias por haver urgências fechadas e que haja pessoas a morrer por falta de assistência atempada. O Presidente da República não pode aceitar que milhares de pessoas, desde logo com elevadas qualificações, cuja obtenção custou grandes sacrifícios às suas famílias por falta de um apoio social escolar condigno, tenham de emigrar,
por não encontrar em Portugal um posto de trabalho consentâneo com as suas aspirações. O Presidente da República não pode admitir que na terceira década do século XXI haja falta de professores na escola pública, quando há 10 anos um ministro do governo PSD-CDS mandava os professores emigrar porque havia professores a mais, dizia ele. E quando a marca de todos os governos tem sido a desvalorização da função docente. O Presidente da República não se pode conformar com a realidade de só haver vagas para metade das crianças nas creches e na rede pública de educação pré-escolar e que a etapa do desenvolvimento das crianças dos 0 aos 3 anos não tenha uma resposta pública. O investimento na primeira infância, numa boa rede pública de creches e no alargamento da educação pré-escolar a todas as crianças é um investimento que o país precisa e que o desenvolvimento integral das nossas crianças reclama. O Presidente da República não pode aceitar que os descontos que os trabalhadores fazem sobre os seus salários e que são a garantia das suas reformas no futuro sejam jogados na roleta dos fundos de pensões privados com base em falsas campanhas sobre uma suposta falência da segurança social. O Presidente da República não pode admitir que não seja possível em Portugal encontrar uma habitação digna a preços que os salários dos portugueses consigam suportar e que os sucessivos governos, em vez de lançarem políticas de promoção da habitação pública, limitar os preços das rendas, regular o alojamento turístico e intervir sobre os lucros da banca, insistam em manter as receitas que são responsáveis pelo descalabro atual. O Presidente da República não pode pactuar com um sistema de justiça a que a maioria dos cidadãos não tem acesso por falta de recursos económicos e um dos processos que envolvem os poderosos se arrastam sem fim à vista, criando um sentimento de impunidade da corrupção e da criminalidade económica e financeira e de descrédito das instituições judiciárias, enquanto os julgamentos são feitos na praça pública e na comunicação social. O Presidente da República não pode aceitar que aqueles que enchem a boca com o combate à corrupção se recusem a tocar, nem que seja ao de leve, nos mecanismos de promiscuidade entre cargos públicos e interesses privados, como as portas giratórias entre cargos governativos e empresas privadas, ou casos como o que envolve o atual Primeiro-Ministro. O Presidente da República não pode permitir que, no âmbito do combate à corrupção, não se questione um processo verdadeiramente criminoso como o da privatização de aeroportos e a sua venda à Vinci, ou as parcerias público-privadas, ou o esbulho da venda do novo banco e de milhares de milhões de euros do erário público em processos ocultos de arbitragem sempre lesivos dos interesses do Estado. O Presidente da República não pode concordar que outras empresas estratégicas que foram privatizadas e algumas das quais hoje já desmanteladas se juntem agora à TAP. Portugal faça aquilo que os outros não aceitam, que é alienar ao capital estrangeiro empresas e setores estratégicos sem os quais não há nem soberania nem desenvolvimento nacional. O Presidente da República não pode aceitar que o país no seu todo, no litoral e no interior, no continente e nos arquipélagos Açores e da Madeira, não tenham oportunidades iguais, respostas públicas iguais, níveis de desenvolvimento iguais e que uma boa parte do mundo rural esteja hoje esquecido. O Presidente da República não pode aceitar que se normalizem expressões de ódio contra os imigrantes que trabalham em Portugal em condições precárias. Trabalham em condições precárias e mal pagas, em profissões duras, enquanto se estende uma passadeira vermelha aos estrangeiros ricos compradores de vistos gold. Num quadro em que a imigração assume um papel cada vez mais relevante, incontornável, na sociedade e na economia nacional, o país precisa de uma imigração regulada.
É preciso reforçar os meios de combate às organizações criminosas que se dedicam ao tráfico de seres humanos e é preciso encontrar mecanismos credíveis de regularização e de entrada e permanência de imigrantes em Portugal para trabalhar em condições legais e em igualdade de deveres e direitos com os trabalhadores nacionais, como aliás determina a Constituição. O que não pode haver é uma política de imigração em que os estrangeiros ricos tenham direitos sem deveres e os estrangeiros pobres tenham deveres sem direitos. O ódio da extrema-direita contra os imigrantes tem uma indisfarçável marca de classe. É um discurso contra os pobres, igual ao que é difundido contra os beneficiários de prestações sociais. É um discurso contra os trabalhadores, igual ao que é difundido quando se ataca os sindicatos ou o direito à greve. É um discurso contra a democracia, igual ao que é difundido contra todos os que lutam pela paz, pela igualdade ou por transformações sociais de sentido progressista. O Presidente da República não pode pactuar com este discurso. E muito menos pode pactuar com uma atuação governativa em que concepções xenófobas e reacionárias sejam assumidas como políticas governamentais e traduzidas em atos legislativos violadores da Constituição e direitos fundamentais nela consagrados. O combate democrático ao ódio, à intolerância, à xenofobia, à homofobia, ao reacionarismo, numa palavra, ao fascismo, que tende a ser cada vez mais não apenas normalizado, mas promovido, não se pode limitar ao discurso, ao confronto verbal ou boas palavras. A defesa da democracia contra o fascismo faz-se com políticas que venham de encontro às justas aspirações das populações, que promovam a justiça social contra as iniquidades, que promovam os justos salários contra os lucros injustificados, que promovam as liberdades contra o autoritarismo, que promovam a educação pública contra a desinformação, que promovam a cultura contra a buçalidade, que promovam a ciência contra o obscurantismo. O Presidente da República, pelas suas elevadas responsabilidades, tem de ser um agente ativo neste combate civilizacional pela liberdade e a democracia. Caros amigos, o Presidente da República, que é constitucionalmente o Comandante Supremo das Forças Armadas, assume uma especial responsabilidade no domínio da defesa nacional. As nossas Forças Armadas devem ter os meios humanos e materiais adequados para cumprir com dignidade as funções que a Constituição lhes atribui. O serviço das Forças Armadas deve ser atrativo para os jovens portugueses e deve ser social e materialmente valorizado. O investimento em equipamentos militares deve ter em conta as características do território nacional, incluindo a vasta extensão marítima sob a nossa responsabilidade, e deve ter em conta as nossas próprias necessidades. O que o Presidente da República não deve admitir é que o dinheiro que faz falta para investir no Serviço Nacional de Saúde, nas creches, na escola pública, nos salários das carreiras públicas, nas reformas e pensões, na cultura ou em infraestruturas fundamentais ao desenvolvimento do país, seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências não se pode admitir que este dinheiro que tanta falta faz seja desviado para alimentar o militarismo e a guerra, para satisfazer as exigências de Donald Trump, que os países europeus da NATO gastem
a loucura de 5% do seu produto interno bruto em armas e equipamentos militares. O artigo 7º da Constituição dispõe expressamente que Portugal se rege nas relações internacionais pelos princípios da independência nacional, do respeito dos direitos do homem, dos direitos dos povos, da igualdade entre os Estados, da solução pacífica dos conflitos internacionais, da não ingerência nos assuntos internos dos outros Estados e da cooperação com todos os outros povos para a emancipação e o progresso da humanidade. E dispõe ainda que Portugal preconiza o desarmamento geral, simultâneo e controlado e a dissolução dos blocos político-militares. O Presidente da República, que tem por incumbência cumprir e fazer cumprir a Constituição, não pode esquecer que este artigo existe, está em vigor e deve ser respeitado. O Presidente da República, que é o representante máximo da República no plano internacional, não pode aceitar que o Estado português se recusa a condenar o cruel genocídio perpetrado por Israel contra o povo palestiniano, que não tome o Presidente da República não pode aceitar que o Estado português se recusa a condenar o cruel genocídio, não tome medidas no plano diplomático para isolar o regime sionista e nem sequer reconheça o Estado da Palestina. A cumplicidade do Estado português com o genocídio do povo palestiniano às mãos do Estado de Israel é uma ignomínia e uma miséria moral que não será possível justificar às gerações futuras. Caros amigos, um Presidente da República ou um candidato à presidência da República não pode aliar-se destes problemas que afetam Portugal e o mundo, não pode aceitar a falta de respostas aos problemas dos trabalhadores, dos formados, dos jovens, das pessoas concretas que enfrentam as dificuldades da vida e, perante este estado de coisas, ficar por umas banalidades estaticistas de apelo a supostos consensos, de ser loas à estabilidade governativa, enaltecer as virtudes do povo português e dos seus feitos desportivos, quando eles existem, e colecionar selfies para a posteridade. Não, caros amigos, o que os trabalhadores, o povo, a juventude, os democratas precisam é de um Presidente da República ao seu serviço e que seja a voz dos seus anseios, que assente a sua matriz programática no cumprimento dos direitos inscritos na Constituição, a igualdade e a justiça, a soberania e a independência nacionais, a paz e a cooperação, a liberdade e a democracia. É esse o propósito da nossa candidatura, que a torna distintiva das demais e insubstituível por qualquer outra. Num tempo marcado pela tentativa de imposição do pessimismo e do medo, por manifestações de ódio e intolerância e pela descrença, esta é a candidatura que confia na capacidade do povo português para superar as dificuldades e que se propõe contribuir para a mobilização de vontades capazes de levar por diante a mudança que se impõe. Caros amigos e caros camaradas, foi com uma enorme honra pela confiança que me foi depositada que aceitei a proposta do meu partido para assumir a responsabilidade de ser candidato a Presidente da República. Não o faço por qualquer vaidade pessoal ou desejo de protagonismo. Faço-o com o mesmo sentido de missão com que tenho encarado a minha intervenção política ao longo da vida. Ser útil à luta dos trabalhadores e do povo português pela sua emancipação.
Foi com esse espírito que assumi a militância nas Juventudes Comunistas, motivado pela ação dos comunistas na resistência ao fascismo e pelo seu papel determinante na Revolução de Abril e nas suas conquistas. Foi com esse espírito ser útil à democracia e ao povo português que tive a honra de representar o PCP na Assembleia da República durante mais de 3 décadas de entrega à causa pública, de dedicação à defesa dos direitos, dos interesses e aspirações do nosso povo. Nas funções que assumi no âmbito da Assembleia da República, que foram muitas e diversas, incluindo a vice-presidência durante 12 anos e até a fortuita presidência durante 1 dia e meio, procurei sempre defender o projeto libertador de Abril o melhor que fui capaz. Ao longo destes anos, creio ter obtido a experiência, o conhecimento e as capacidades que me habilitam para exercer as funções de Presidente da República e procurei demonstrar, julgo com algum sucesso, que no funcionamento da democracia é possível conciliar a defesa intransigente das posições políticas de cada um e o combate leal a posições políticas diferentes com um sentido de equilíbrio e de abertura a consensos em que todos os democratas se possam rever e contribua para o prestígio das instituições democráticas. É esse o sentido desta nossa candidatura. É a candidatura de um comunista, com a confiança e o apoio dos seus camaradas, mas rejeita que a queiram limitar às fronteiras de uma afirmação partidária. Esta é a candidatura de todos os que não aceitam um caminho de degradação da democracia, nem se resignam perante uma sociedade cada vez mais injusta. É a candidatura comprometida com a luta necessária dos tempos em que vivemos. A luta em que os interesses da larga maioria se confrontam com a minoria que se julga dona disto tudo. É a candidatura que denuncia o sistema capitalista como causa profunda das injustiças, das desigualdades e da exploração. É a candidatura que, rejeitando a resignação e o medo, intervirá pelo cumprimento da Constituição e dos valores de Abril nela consagrados, como caminho e projeto de desenvolvimento capaz de dar resposta aos problemas e aos anseios dos trabalhadores, do povo e do país. É a candidatura que defende firmemente os direitos de todos os trabalhadores, os nacionais e os imigrantes, a justa repartição da riqueza, a melhoria dos serviços públicos, a promoção da ciência e da cultura, a preservação dos recursos naturais e ambientais e o desenvolvimento do país. É a candidatura da defesa incansável dos direitos das mulheres, dos jovens e dos idosos, combatendo todas as discriminações em razão do género, da etnia, da origem, da sexualidade, das convicções políticas ou religiosas, da condição económica ou social ou de qualquer outra natureza. É a candidatura que não esquece a necessidade da valorização dos setores produtivos nacionais, da indústria, da agricultura e das pescas e do apoio às micro, pequenas e médias empresas constitui o essencial do nosso tecido económico. É a candidatura que está com os criadores culturais e com os trabalhadores das artes do espetáculo na luta contra a precariedade, pela valorização das suas profissões e por um investimento decente do Estado na cultura. É a candidatura que não esquece a necessidade de valorização profissional de quem assegura serviços essenciais na saúde, na educação e ciência, na justiça, nos bombeiros e proteção civil, nas forças de segurança, nas forças armadas. É a candidatura que não esquece a necessidade de apoiar as camadas sociais mais fragilizadas, como as crianças, os idosos, os antigos combatentes ou os cidadãos com deficiência.
É a candidatura que defende uma política desportiva nacional que privilegia o desporto para todos e que apoia o associativismo popular, que leva a cultura, o desporto e o recreio a todos os cantos do território nacional. É a candidatura que luta pela paz e pela cooperação com outros Estados e exige o fim das guerras, o fim do genocídio do povo palestiniano às mãos de Israel e o reconhecimento do Estado da Palestina. É a candidatura que quer garantir que são as instituições democráticas nacionais, legitimadas pelo voto popular, que tomam as decisões estruturantes para o povo e para o país. Na economia, no papel do Estado, na justiça social, na política externa ou na defesa, sem subordinação do interesse nacional e coletivo aos interesses dos grupos económicos ou poderes supranacionais, sem escrutínio ou controle democrático. É a candidatura da verdade, que recusa o caminho da mentira e da demagogia e assume o mais firme combate a concepções reacionárias, fascistas, xenófobas, racistas, homofóbicas e discriminatórias. É a candidatura que constitui o espaço de convergência de todos os que se revêem na Constituição, independentemente das suas opções políticas e partidárias. É a candidatura da esperança para trabalhadores, democratas, patriotas, para homens, mulheres e jovens que lutam por um Portugal mais justo, soberano e desenvolvido. É a candidatura que dá expressão à vida concreta das pessoas, da maioria dos portugueses, dos seus problemas, dificuldades e anseios, e estará sempre ao lado da luta por uma vida melhor para a nossa população. É a candidatura que transporta uma ideia para Portugal, de que é possível um país justo, culto e solidário. É a candidatura que não se submete à arrogância dos grandes interesses, a única candidatura genuinamente independente do poder económico e dos seus representantes. É a candidatura do povo, dos seus direitos, da sua legítima aspiração a uma vida melhor. É a candidatura que sabe que o Estado a que o país chegou exige um sobressalto democrático e que pretende dar corpo, dar voz e dar expressão eleitoral a esse sobressalto. É a candidatura da esperança que não fica à espera. Com a força e o apoio de todos, vamos chegar longe nesta decisiva batalha política. Conto convosco, podem contar comigo. Viva a Constituição de Abril, viva Portugal! Caros amigos, como foi anunciado, vamos agora iniciar uma fase de perguntas da comunicação social. Está combinado que faremos, eu responderei a grupos de 3 questões e, portanto, estou neste momento à disposição dos senhores jornalistas. Creio que a ordem das perguntas já foi... Francisco Nascimento, em direto para a TSF. António Filipe, começo por lhe perguntar, até depois do discurso em que disse que é possível arranjar consensos e que esta candidatura não está fechada às fronteiras do partido. Pergunto-lhe se está disponível para receber apoios por parte de outros partidos, claro, à esquerda, e, além disso,
também qual é que é a meta do partido para as eleições presidenciais. Recordo que o PCP não consegue ter mais do que 5% há já vários anos. Obrigado. Próxima questão. Boa tarde. No seguimento, Alexandra André, RTP, queria perguntar no seguimento da pergunta do meu colega se espera aglutinar a esquerda ou se o sucesso desta candidatura também pode estar dependente do avanço de Sampaio da Nóvoa. E queria lhe perguntar também se o seu discurso foi uma crítica assumida a Marcelo Rebelo de Sousa e se espera ser o contrário do atual presidente se for eleito presidente. Graça Picão, da TVI, as perguntas acabam por se tocar de alguma forma. Gostava de lhe perguntar se esta candidatura, que não se sujeita às fronteiras partidárias do Partido Comunista Português, se é para levar até ao fim ou se pondera desistir em nome de um candidato mais aglutinador à esquerda. Muito obrigado. Responderei então estas questões e começo pelo fim. Esta candidatura é para levar até ao fim. Esta candidatura, vamos agora retomar mais a ordem das questões. Esta candidatura não se dirige aos partidos políticos, dirige-se aos portugueses em geral. Dirige-se aos portugueses que não se conformam com o estado a que o país chegou, que aspiram a que haja uma alternativa. E que a Presidência da República, quem estiver como Presidente da República, dê um contributo ativo para essa mudança que o país precisa. Naturalmente que os apoios, todos os cidadãos, são bem-vindos. Foi perguntado também se esta candidatura estava dependente de qualquer outra. Não está. Esta candidatura consideramos que ela é insubstituível. Nenhuma outra candidatura substitui os objetivos apresentados desta nossa candidatura, nenhuma das existentes, muito menos das inexistentes, e não estamos à espera de nenhuma candidatura que substitua a importância desta nossa candidatura. Esta candidatura é para levar ao fim, para levar até ao fim, independentemente das candidaturas que possam surgir. Qualquer cidadão português que tenha mais de 35 anos pode naturalmente apresentar-se como candidato desde que reúna as assinaturas que a Constituição exige, isso é claro, mas esta candidatura vale por si e assume-se perante os portugueses como uma candidatura necessária e insubstituível. Até onde é que vamos? Vamos até onde os portugueses nos levarem. Creio ter respondido ao essencial das questões. Havendo mais questões, passaremos então ao segundo grupo. Bárbara Rodrigues Danau, boa tarde. Senhor candidato, por que avançar para Belém, tendo em conta que vai concorrer com nomes como Almirante Gouveia e Melo, Luís Marco Mendes, que segundo as sondagens lideram as preferências dos portugueses? Pode continuar, muito obrigado. Volto a referir, por que avançar para Belém, tendo em conta que vai concorrer com nomes como Almirante Gouveia e Melo e Luís Marco Mendes, que segundo as sondagens lideram as preferências dos portugueses? Já concluiu? Desculpe. Não. Já concluí, sim, obrigada. Obrigado. Mais questões?
Boa tarde, Vítor Cordeiro, do Diário de Notícias. Há pouco disse que Portugal preconiza o desarmamento geral, simultâneo e controlado, portanto isto no plano internacional, e a dissolução dos blocos políticos militares. De que forma é que um Presidente da República consegue contribuir para este desígnio, que creio que é desejável, e acima de tudo, como é que isto pode não fragilizar a posição de Portugal? Ora, muito bem, primeira questão, porque é que eu me candidato quando há outros candidatos? Bom, eu sou eu que escolho os outros candidatos e, portanto, eles apresentam-se e, como eu disse há pouco, qualquer cidadão português com mais de 35 anos e que recolha 7.500 assinaturas pode ser candidato. Isto é válido para os que já se apresentaram, qualquer cidadão, e eu não o escolho. E, portanto, esta candidatura existe independentemente de quem sejam os outros candidatos. Naturalmente que os candidatos até agora apresentados tornam esta candidatura absolutamente necessária e imprescindível. E apresentamos-nos com a convicção de que merecemos o apoio e a confiança e o empenhamento de todos os cidadãos portugueses que querem mudar este estado de coisas. E, portanto, esta é a candidatura da convergência dos democratas para que a eleição de um Presidente da República que seja fiel às disposições constitucionais, aos princípios fundamentais consagrados na nossa Constituição, que ele jura cumprir e fazer cumprir. A citação que fez sobre a dissolução dos blocos político-militares não fui eu que inventei. É o que dispõe o artigo 7º da Constituição. Portugal preconiza a abolição dos blocos político-militares. Nós não ignoramos que a política de defesa nacional é uma política governamental, mas também não ignoramos as competências que o Presidente da República tem nestes dois domínios, da defesa nacional e da representação externa do Estado português. E achamos que a opinião do Presidente da República, não sendo ele Primeiro-Ministro, não sendo ele nem Ministro da Defesa, nem Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas não pode deixar de ter uma opinião que deve expressar claramente perante o país e perante os portugueses, tendo em conta a sua legitimidade própria, porque é o único órgão unipessoal que é eleito por sufrágio direto e universal de todos os cidadãos portugueses. E, portanto, o Presidente da República não deve não deve esconder as suas opiniões sobre questões tão importantes, particularmente quando o país e o mundo vivem momentos tão angustiantes para muita gente, que motivam grande preocupação. E, nesse quadro, é importante que haja uma afirmação dos órgãos de soberania portugueses no sentido da dignificação do Estado português perante si próprio e perante o mundo. E essa dignificação não se faz com subserviência aos grandes poderes. Faz-se pela afirmação da independência, faz-se pela afirmação de uma opinião própria. Um país um povo que há 50 anos se libertou do fascismo pela sua própria força, tem que ter a força e a capacidade fundamental para assumir e valorizar a democracia portuguesa e recuperar a democracia do estado de degradação a que ela chegou. E esse é também o propósito que esta candidatura assume. Não sei se há mais uma questão. Só para recolocar uma questão que já foi colocada pela minha colega Alexandra André, da RTP. O cidadão António Filipe, se for eleito presidente, será como presidente à antítese do atual presidente Marcelo Rebelo de Sousa e se considera que, como disse no seu discurso, o silêncio sobre temas essenciais fez mal ao país. Eu peço desculpa por não ter respondido, a questão de facto foi colocada e eu de facto não a respondi.
Peço desculpa por isso. Sobre a relação ao atual Presidente da República. Eu não diria antítese, mas seria certamente muito diferente. Seria certamente muito diferente. Provavelmente falaria muito menos de questões sem importância e procuraria falar mais de questões realmente importantes. Em vez de ter uma atitude, de certa forma, taticista relativamente à situação política nacional, teria uma posição de franqueza, de frontalidade, que os portugueses percebessem que não estariam perante um presidente enliado em táticas políticas, mas é alguém que, para além de levar muito a sério o seu mandato, está realmente preocupado em servir o povo português e em servir a democracia e no âmbito das suas competências, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para cumprir e fazer cumprir a Constituição, que essa é que é a incumbência fundamental do Presidente da República. Muito obrigado. Não havendo mais questões, caros amigos, caros camaradas, queridos familiares que quiseram estar aqui neste lançamento, este é o primeiro momento desta nossa candidatura. Esta sala está a transbordar, o que significa que mais adiante na campanha vamos ter que encontrar ou salas maiores ou fazer iniciativas lá fora, sem qualquer menosprezo para a Voz do Operário e para esta lindíssima sala que hoje nos acolheu, mas, caros amigos, esta candidatura conta convosco, podem contar comigo, vamos continuar juntos nesta campanha, vamos trazer mais gente a esta campanha, vamos ter um grande resultado para a democracia no próximo mês de janeiro. Muito obrigado.